Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Boa noite, amados, graça e paz. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de trazer uma palavra para os amados. E eu espero em Deus mais uma vez também que todos estejam bem, que continuem firmes na vossa fé, sendo consolados, sendo fortalecidos pelo Senhor. E que nenhuma circunstância da vida
diminua a sua esperança que você tem em dias melhores, porque você espera no Senhor. Então, que Deus abençoe a todos e nós vamos meditar um pouco na palavra e eu sempre com essa expectativa da possibilidade de contribuir com todos. O texto que nós vamos refletir nesta noite, ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, o versículo 12, que também é conhecido como a regra áurea, a regra de ouro, que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Antes da gente pensar diretamente neste versículo, eu queria trabalhar um pouquinho porque ele faz parte do maior sermão que Jesus Cristo pregou, que é o Sermão do Monte, alguns chamam Sermão da Montanha, que se encontra do capítulo 5 ao capítulo de número 7, principalmente aqui no Evangelho de Mateus. E tem ensinamentos profundos, tremendos no Sermão da Montanha. Antes de falar alguma coisa, eu queria chamar a atenção que o Sermão da Montanha, ele não é para nos mostrar o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. A única proposta e resposta de salvação para a humanidade vem a ser através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E isto está bem claro na palavra. Então, os ensinamentos para a prática de boas obras, de boas ações, não é para nos conduzir para a salvação. Por outro lado, o que se espera é que quem de fato encontrou a salvação pela graça tenham boas práticas conforme são ensinados aqui nesse sermão. Eu até creio também que quem tem essas práticas tem a possibilidade de encontrar Jesus como Senhor, reconhecendo e aceitando e também encontrando a salvação em Cristo, não pela prática, mas pela possibilidade de encontrar Jesus. Então eu pensei alguns pontos aqui, principalmente a partir do capítulo de número 6, algumas considerações, até o versículo de número 12 do capítulo de número 7, que eu chamei de princípios que podem e nos ajudam muito. E nessas considerações de práticas recomendadas, nesse caminho da prática do bem, dos ensinamentos de Jesus, eu queria fazer algumas considerações e a primeira, ela se encontra no Evangelho de Mateus, então no capítulo 6, o primeiro versículo, porque ele vai nos falar com relação à contribuição que nós fazemos. E aí Jesus chama a atenção o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles. Se você der continuidade na leitura desses 4 primeiros versículos, eu quero fazer um resumo para você bem prático. Jesus está dizendo o seguinte: não faça nada com o objetivo de ser visto e ser reconhecido. Que esta não seja a nossa motivação de fazer, de contribuir, dar alguma ajuda a alguém, com o objetivo de ser visto e ser reconhecido. O segundo aspecto que eu quero ver, compartilhar com os amados, está registrado no capítulo 6, dos versículos de número 5 ao 15. E aí ele vai dizer com relação à oração. Mais na frente, no capítulo 7, também diz alguma coisa sobre a oração. Mas o que eu percebo claramente quando diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas que oram nas praças para serem vistos. Gente que gosta de ser visto como alguém que ora. Ele diz: ore sempre, submetendo a sua vontade, à vontade do Deus Pai, porque ela é perfeita. Então, é que seja feita a vontade de Deus sempre, que é a melhor forma de chegarmos a Deus por meio de Jesus Cristo com confiança. O terceiro ponto de prática que eu quero considerar com os amados nesta oportunidade está registrado no Evangelho de Mateus 6, então, de 16 a 18, que é com relação ao jejum, que diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aí ele vai desenvolvendo.
Em outras palavras, é o seguinte: não há necessidade de, quando a gente decidir jejuar, tirar um tempo de consagração. Não há necessidade da gente dizer para as pessoas que nós estamos jejuando. Não há necessidade de ficar com um aspecto abatido para dizer que não estamos nos alimentando. Cuide-se naturalmente, um chamar a devida atenção. É isso que ele vai dizer, porque, na verdade, a gente não vai impressionar ninguém, muito menos o Senhor, com a nossa aparência. O quarto aspecto que eu queria chamar a atenção e contribuir, ele se encontra aqui em Mateus 6, 19 e 24, com relação ao dinheiro. E ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra. E aí vai desenvolvendo dentro destes versículos até o versículo 24. Eu entendo que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, e na palavra de Deus tem outras referências também: cuidado para que o dinheiro não seja o seu senhor. Cuidado para que você não coloque o seu coração no dinheiro, ou seja, não considere o dinheiro como o seu tesouro maior, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, que o nosso tesouro maior seja Deus, seja para agradar a Deus. E ele está dizendo que essas riquezas materiais vão perecer, vão acabar. A gente sabe de histórias e histórias de pessoas que perderam as suas riquezas materiais, e dizendo bem claro que o nosso maior tesouro está no céu. Nosso bem maior é a busca de Deus, é viver para agradar a Deus. Sexto, que se encontra aqui em Mateus, no capítulo de número 6, do versículos 25 a 34, ele vai dizer com relação à ansiedade. E, entre outras palavras, ele vai dizer o seguinte: não ande ansioso pela vida, pelo que haveis de comer, não vos inquietais pelo dia de amanhã, basta o dia próprio mal, nós já compartilhamos com vocês isso. Deixa os problemas do dia que lhes bastem. Então não precisa ficar, porque o Deus que cuida de nós é o Deus de toda a criação. É o Deus que cuida da natureza e cuida de todos nós, cuida dos pássaros, cuida de todas as coisas. E aí nós chegamos no capítulo de número 7. E é interessante porque o capítulo de número 7, ele começa com uma séria advertência para todos nós. É o Cristo preocupado com que a gente tenha bons pensamentos, boas atitudes. E ele vai dizer no primeiro versículo: não julgueis, para que não sejais julgados. E aí vai desenvolvendo tudo. E, em outras palavras, eu vejo claramente que há uma proibição absoluta para julgamentos dos outros. Tem gente que diz: não, estou julgando, não, estou fazendo apenas um comentário, uma crítica, uma avaliação. Cuidado, porque a Bíblia diz que da mesma forma como nós julgamos, nós seremos julgados. Então há uma proibição, mais uma vez: não faça isso. E aí no versículo de no capítulo 7, já no versículo de número 6, ele vai dizer com relação à prudência: tome cuidado para não compartilhar as coisas santas com quem não valoriza. Eu vejo assim: não compartilhe as suas experiências espirituais que você tem adquirido na sua caminhada de fé com o Senhor, com quem despreza a palavra de Deus. Ele chega a dizer como jogar pérolas aos porcos. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, não há necessidade de compartilhar. E aí nós chegamos então no versículo lido, que é o do capítulo 7, o versículo de número 12, que nós vamos repetir o que já lemos, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Interessante porque Jesus Cristo, na verdade, ele está citando um provérbio da época, que era muito conhecido, muito mencionado, dito entre os sábios, os rabinos, os mestres. Então Jesus Cristo cita este provérbio, e este provérbio, no decorrer da história, ele foi considerado por muitos princípios de vários pensadores, e alguns chegaram a definir, as duas definições
mais comuns que a gente tem é que, por exemplo, não faças a outro aquilo que você não quer que ele faça. Há outro estabelecido nesse versículo, que muitos dizem, como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a eles da mesma maneira. Eu creio que essas interpretações, elas são válidas e elas são verdadeiras. Creio nisso. Porém, eu queria pensar com vocês um pouquinho diferente, pois eu creio que Jesus Cristo cita este provérbio com uma visão e entendimento com mais profundidade. Eu entendo que Jesus Cristo, ele vinha dizendo para não fazeis isso, não acumuleis tesouro, um monte de admoestações. Mas Jesus Cristo, de outras palavras, eu creio que ele está dizendo o seguinte: mais do que não fazer, mais do que não fazer os outros o que nós não queremos que nos façam, a gente tem que fazer o bem. Faça. A ordem de Jesus não é não fazer, a ordem é fazer. E aí eu entendo que é independentemente do retorno. É a mesma linha que a gente veio trabalhando. Independentemente de ser reconhecido, do retorno pelo bem praticado. Jesus Cristo, porque na prática ele fez isso, ele serviu, ele não veio para ser servido, mas ele serviu como servo. Ele vai dizendo que sirva, ame os outros, ajude, não procure esse reconhecimento, não busque. Seja solidário, né? Seja solidário às pessoas. Não crie no seu coração expectativas de aplausos, de agradecimentos. Então, eu vejo que Jesus está chamando mais atenção, não é para o não faça, pensando de você não receber o troco, mas eu faço. Faz o bem, sem se preocupar se alguém vai reconhecer. Faça o bem, porque foi assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Então, porque Jesus Cristo, quando ensinou, ele diz antes, aqui nos seus ensinamentos, ame até os inimigos. E ainda ore pelos que lhe perseguem. Então, o procedimento, o ensinamento não faça, mas eu faça. Faça o quê? Sempre o bem, sem expectativa do retorno. Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, não praticam o bem, porque eles acham que... Alguns acham que são inferiores ou menor para praticar o bem, ou se consideram que não têm condições, e às vezes alguns dizem, se eu tivesse muitas condições, eu faria muitas coisas pelos outros. Mas, amados, eu creio que existem possibilidades de prática do bem no nosso relacionamento com o outro, de coisas simples da vida, coisas que nós já temos o hábito de fazer. E eu pensando sobre isso no dia de hoje, eu enumerei algumas coisas que são tão simples e que nós podemos fazer. E às vezes a gente já faz e não tem a devida consideração que isso é um bem que nós fazemos para os outros. É estar fazendo. E eu relacionei algumas coisas bem simples e bem práticas do dia a dia de todos nós. Por exemplo, quando nós cumprimentamos os outros, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, que não seja apenas um cumprimento formal, que de fato exista um desejo dentro de nós de que a pessoa tenha um bom dia, que ela tenha uma boa tarde, que ela tenha uma boa noite. Às vezes tem pessoas que desejam tão somente que alguém dê atenção a elas. Isso é uma prática tão comum que todos nós podemos fazer. Eu coloquei também aqui, segundo, quando você perguntar para alguém se a pessoa está bem, você pergunte de fato interessado no bem-estar da pessoa, não como mais uma formalidade. Tem pessoas que perguntam se você está bem e antes de você responder ela já está mudando de assunto. Não pergunte assim, pergunte com intenção, porque se a pessoa não estiver bem, quem sabe é uma oportunidade de Deus te usar para fazer um bem para ela, de uma ajuda, de uma oração, de uma palavra de consolo, de conforto. Então, pergunte não apenas pela formalidade já existente. Outra coisa que eu anotei também, tão simples entre nós, os religiosos,
é que geralmente nós cumprimentamos as pessoas e caracteriza bem isso com expressões, por exemplo, que a gente usa na igreja, graça e paz, que não seja tão somente um cumprimento, porque o apóstolo Paulo fazia, mas que a gente cumprimente, sempre com a intenção que as pessoas entendam que dependem da graça de Deus e que essa paz é a possibilidade de vir em cada um de nós por causa dessa compreensão. Outros cumprimentos, como a paz do Senhor, Shalom, paz de Cristo, paz, e tantos outros cumprimentos que nos identificam como religiosos, que sejam cumprimentos da nossa alma, desejando de fato que a pessoa encontre essa paz que a gente só encontra em Jesus. Então, eu também fiz mais alguma anotação simples. Por exemplo, você está na rua, você viu algum acidente numa estrada, já aconteceu com a gente, e se você perceber que a pessoa não está sendo assistida, procure. E hoje está tão fácil, ligue para as assistências de quem pode contribuir melhor. E se a pessoa tiver em condições, tranquilize-a. São atos de bondade, de graça, de misericórdia, de favor e que a gente pode fazer em relação ao próximo. E sempre que alguém nos pedir ajuda, eu já disse isso e digo isso sempre na igreja, tem uma disposição, uma disponibilidade de ajudar. E ainda que seja com pouco, com tanto que você tiver condições, faça essa contribuição de ajuda. O que eu tenho percebido é que quem não tem disponibilidade de ajudar, nunca vai ter condições de ajudar. Ajude com o que pode. Às vezes o pouco para você, que considera, pode ser muito para outro. Outra questão que eu coloquei, agradeça às pessoas que te servem, ainda que você está pagando, independentemente que você pagou o serviço. Seja grato, isso é fazer um bem. Relacione com as pessoas com respeito, com amor, com cuidado, com carinho. E eu anotei mais alguma coisa tão simples aqui para a gente estar partindo para a conclusão. Eu me lembro muito bem que, e a gente está com saudade disso, de ir aos shoppings, na praça de alimentação. E às vezes a gente chega lá, a mesa está suja. Custa nada você pegar e colocar. Mas quando você terminar, e lamentavelmente eu já vi isso até no meio de cristãos, acaba de se alimentar numa praça de alimentação, deixa tudo lá. Gente, faça isso, é coisa tão simples. Como é bom você chegar e encontrar um ambiente limpo. E como é bom você deixar esse ambiente limpo, ou melhor ainda, do que estava. Diante dessas palavras que nós vimos de ensinamento da palavra, eu acho que é um incentivo e uma oportunidade muito grande nesse período de pandemia que nós estamos vivendo para a prática do bem. A Igreja de Jesus, então, precisa exercer isso de cada vez mais. A nossa forma de vivermos de modo digno, de agradar o nosso Deus, é em obediência aos ensinamentos de Jesus. Ele é o nosso modelo. Então, por exemplo, agora eu entendo que uma forma de contribuir é compartilhando essas coisas simples da palavra de Deus, e que às vezes por ser simples a gente deixa de considerá-las. Mas pode ser que nesse momento pode ter alguém que está sofrendo e precisa de uma palavra de conforto, de oração. Eu quero te dizer o seguinte: Deus te ama e Deus tem interesse no seu bem-estar sempre. Deus quer que você tenha paz no coração. Deus quer que você descanse, que durma em paz. Deus quer que você confie sempre. Então eu vou estar orando e quando a gente ora tem sempre a possibilidade do sobrenatural acontecer. E eu creio que este pode ser o momento de Deus visitar o seu coração e trazer a paz que você precisa. Pode ser um momento de cura para a sua vida. Pode ser um momento de libertação, de opressão maligna. E em nome de Jesus nós vamos orar, clamando a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a minha vida, sobre a minha família, porque o Deus que nós servimos tem cuidado de nós, amados. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, nós te damos graças sempre pela bondade e misericórdia do Senhor que tem seguido as nossas vidas. Não nos deixe ser pessoas vacilantes, pessoas que não confiam no Senhor. Oh Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, mas eu quero pedir em nome de Jesus para este amado, para esta amada que está aí,
pode estar aflita, preocupado ou preocupada, ansiosa, Pai, em nome de Jesus, traga a paz que só o Senhor pode trazer, pode dar. E se a pessoa precisa de libertação, eu repreendo em nome de Jesus toda ação maligna contra esta vida, trazendo desespero, trazendo angústia. Senhor, eu quero pedir também que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa promover a cura da alma, do físico, da mente emocional de cada um. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações. Que seja assim, para a glória do Teu nome, e que a gente tenha sempre este prazer, essa alegria de vivermos na prática do bem. Amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que tenha uma semana de paz, semana de bênção, em nome de Jesus. Amém.